agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Perante o livro, consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertença. Livro lido, ideia renovada. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A biblioteca espírita é viveiro de luz. Então, nessa lição que traz esse título, perante o livro, nós podemos conversar sobre alguns aprendizados. Nós estamos aí já há 1 ano e pouquinho passando pela pandemia. E nesse período, conversando com muitos pais conseguiram fazer realmente a mudança, colocar coisas novas em suas rotinas. Uns estão cuidando mais da alimentação, cuidando mais da saúde, mas eu percebo que a gente não tem como deixar ninguém de fora, Uma coisa que ainda está tomando muito o tempo de todos nós são justamente os eletrônicos, O telefone celular, os tablets e computadores. E qual que é a nossa reflexão de hoje? Será que o tempo que nós estamos ficando em casa, nós estamos conseguindo aproveitar também para poder estudar melhor a doutrina espírita? Ou nós estamos sendo vencidos pela nossa predileção pelo humor, por exemplo? Perder o nosso tempo vendo aí o que chamam de memes, de internet, são vídeos ali que não acrescentam nada. E acaba que quando a gente faz uma opção, a gente tem essa escolha de estar direcionando o nosso tempo para coisas que não são tão agregadoras assim, acaba que nós deixamos as coisas que são importantes para depois. Então essa lição de hoje, ela vem falar para a gente justamente perante o livro. Mas para que eu possa colocar essa lição aqui em prática, eu tenho que realmente voltar o meu olhar, nós temos que fazer isso, voltar os nossos olhares para a leitura, para que perante o livro eu tenha a postura que foi indicada nessa orientação de hoje, perante o livro. Agora, se ao invés de estar ali, perante o livro, nós continuarmos ali preferindo estar perante o celular, perante o computador, perante o tablet, nós estamos ali fazendo o contrário do que foi indicado. Por quê? Porque quando nós estamos aproveitando essa facilidade, essa comodidade dos eletrônicos, a grande maioria de nós, com raras exceções, escolhe conteúdos ali que sejam realmente da doutrina espírita, que falem de Jesus, para poder passar aquele tempo ali absorvendo conhecimentos. Volto a dizer, com raras exceções, a grande maioria vai justamente para a parte que eu comentei logo no comecinho, a parte do humor,
a parte da diversão, né? As coisas que são ali, como dizem, né? Bonitinhas, as coisas engraçadas. Gente, eu sempre gosto de falar, de relembrar que nós somos espíritos reencarnados. Nós recebemos aqui a oportunidade dessa matrícula na escola da reencarnação de novo, para que nós pudéssemos fazer a nossa melhora, para que nós pudéssemos evoluir. E nós que estamos aqui reencarnados, nós nunca estivemos no escuro, porque nós temos um modelo e guia que é Jesus. Ah, mas como eu faço para seguir Jesus? A forma natural disso acontecer é que cada um, né, vai seguir a religião que melhor lhe complementa, que traz para ele, traz para si o entendimento. Nós escolhemos a doutrina espírita. Então nós temos muitas obras psicografadas pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo nosso irmão Divaldo Franco. Então são obras assim que você lê, um capítulo que você leia, você já acrescentou alguma coisa em você. Nós temos as obras básicas da doutrina espírita, que não tem como a gente falar assim, ah não, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, nossa, que livro legal, muito bom, muito bonito, como a gente ouve muita gente falando. Evangelho, obras básicas, né, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, não são livros para serem lidos. Eles são livros para serem estudados. Então, qual que é o nosso papel como espíritos, espíritas e reencarnados? Nós precisamos nos compromissar mais justamente com a leitura, com o estudo. Eu lembro desse caso, por isso que eu falei dessa forma, porque eu conversei com uma pessoa que estava simpatizante da doutrina, então eu gosto até de comentar assim, simpatizante, estava chegando, aí ele falou assim, ele pediu uma dica de livro para mim. Aí eu falei assim, eu acho que é legal você começar estudando as obras básicas do Espiritismo. Então quando você fala estudar, não é abrir o Evangelho e ler da página 1 até a última página. O Evangelho ele precisa ser lido, precisa ser interpretado, porque cada vez, né, quanto mais a gente vai amadurecendo, aqueles conceitos vão ficando mais assentados para nós. Então por isso que eles não são livros de leitura, eles são livros de estudo. Precisamos sentar, né, tirar o nosso tempo ali, fazer o nosso culto no lar, sempre estudando as obras básicas, um trechinho do Evangelho, para que a gente possa realmente ter esses conceitos, esse direcionamento muito firme na nossa caminhada. Então, volto a falar, obras básicas não são livros de leitura, eles são livros de estudo. Essa página aqui de hoje, ela fala justamente isso, perante o livro. Então ela fala que é para que quando a gente for estudar, né, o Evangelho, para que a gente tenha ali um caderno e a gente faça anotações, para que ali naquelas anotações a gente vá fazendo os questionamentos que são necessários. Se a gente não entender, vamos procurar alguém que tenha um pouquinho mais de profundidade, para que possa fazer o esclarecimento daquilo que ficou ali, vamos dizer assim, meio na penumbra, que você não entendeu. O que a gente não pode fazer é caminhar com lacunas. Então, aquele ponto ali que está duvidoso, que você não entendeu o sentido, nós, né, vamos pensar sempre assim, nós, os espíritos estudantes, temos que ter o quê? A humildade de chegar para alguém e levantar a mão mesmo, igual na escola. Quem não entendeu? Você levanta a mão e fala assim, eu não entendi esse ponto. Então assim, nós estaríamos promovendo para nós mesmos o caminhar sem lacunas. Porque a hora que a gente teve a dúvida, a gente levantou a mão e foi correr atrás da resposta. Então que nós possamos fazer esse giro que a gente precisa fazer, né? Aproveitar os eletrônicos? Ok. Mas como? Colocar também, no tempo que a gente fica ali, né, com esses aparelhos, o tempo para a gente poder estudar. Porque aqui, em nenhum momento eu falei aqui que era para a gente não utilizar os eletrônicos. Não é esse o sentido.
O problema é o que nós estamos, para que nós estamos utilizando os eletrônicos. Os eletrônicos também nos dão acesso aos livros doutrinários, aos livros do Chico Xavier, de Valdo Franco, ao Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras básicas, nós conseguimos acesso gratuito aí pelo telefone celular. Eles estão disponíveis para serem baixados aí em vários sites, tipo da FEB, vários lugares. Então, precisamos estar diante do livro, precisamos estar perante o livro. E pensem bem, nós somos pais. Os nossos filhos, vendo que nós estamos dando a eles esse exemplo de estudo, né, de reflexão, o que você acha? O que Jesus quis dizer com isso? Como que você entendeu essa mensagem? Isso aí nós estaremos promovendo os nossos filhos a buscar realmente não o entendimento superficial, mas aquele entendimento que realmente se aprofunda no assunto e traz de lá informações preciosas que estão ali dentro, simplesmente porque houve ali uma reflexão mais depurada sobre o conteúdo que foi colocado ali para fazer aquela reflexão. Então que nós consigamos, que nós possamos fazer essa proposta para dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para fazer realmente esse estudo, para que a gente não fique escravo dos eletrônicos somente nesse sentido dos memes, né, da diversão. Que a gente utilize a tecnologia em nosso próprio favor. E como seria? Também utilizar, se não tem como ter o acesso ao livro naquele momento, todo mundo hoje em dia anda com o telefone celular no bolso, né? Foi para uma sala de espera de um consultório, o que custa? Abre ali o seu telefone, está esperando, ao invés de acabar fomentando esses assuntos que sempre vêm à tona, né? Porque reclamam de todas as coisas, cada espírito está num grau de evolução, um entende de uma forma, outro entende de outra. Então, que a gente pegue esse tempo que a gente está deixando escorrer pelos dedos e faça a nossa própria promoção. Que a gente se promova no sentido de estudar mais. Né? Para que a gente não dê mais aquela resposta assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Mas passa o dia todo com o telefone celular na mão, passa o dia todo vendo meme, vendo vídeos, né? Vendo YouTube. Por que não aproveitar esse eletrônico e fazer algo que seja realmente importante? Por que não utilizar o eletrônico para estudar? Porque aqui nessa mensagem ela fala perante o livro, mas nós podemos estar perante os eletrônicos e fazer o mesmo papel da mensagem que falou perante o livro. Então que nós consigamos pegar essa reflexão de hoje e não só pensar assim, nossa, que ponto importante. Não é esse o sentido. Só vai fazer sentido se esse ponto importante for realmente levado em consideração e passar a fazer parte da rotina de cada um de nós. Porque senão foi só um ponto lançado no vento. Os mais atentos vão entender e vão modificar os hábitos. Porque os hábitos se modificam a partir do momento que a gente resolve virar essa chave, resolve atacar esse mau hábito e substituí-lo por algo que seja realmente agregador, que seja realmente no sentido de promover a nossa própria evolução. Então que nosso bondoso Pai nos abençoe, que nós possamos nos reencontrar aqui infinitas vezes para fazer exatamente isso, ler, né? Estar perante o livro, perante o eletrônico, não tem problema, mas que a gente se proponha a refletir, pegar os ensinamentos do Cristo e colocar na nossa vida, né? Passar esses ensinamentos para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, porque cada vez que a gente passa, ele fica mais forte em nós. Então que nós possamos aí aproveitar esses momentos que são tão importantes na evolução de cada um de nós. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.